que Jacó, tudo que ele tocava era abençoado. Então Labão ele ficou bem mais rico, bem mais poderoso. Né? Enfim, Jacó, quando ele chegou lá, ele fez Labão ficar bem mais rico, bem mais poderoso. Porque tudo que Jacó tocava, prosperava. O gado dele, as criações, criava mais, produzia mais, as colheitas eram bem mais produtivas, porque era um servo de Deus que estava tocando a mão. Então isso fez ele ficar poderoso. Só que chegou um certo período que Jacó se sentiu, vamos dizer, muito humilhado ali. Ele falou assim, não, é hora de pegar a minha esposa, duas esposas, mas as servas que virou esposa também, porque começou a gerar filhos para ele, porque na lei judaica, se não me engano, memória, falava o seguinte, que o marido ele poderia se deitar com uma serva da sua esposa só para gerar filhos, né? Era só para gerar. A honra de um homem, né, era não ter filhos, principalmente se fosse filho homem. Se fosse mulher, nosso cara, se não fosse primogênito de mulher, né, eles choravam achamadamente, ele era um cara, para ele era desonra ter primogênito se fosse mulher. Eles não gostavam. A mulher, nesse período aqui, percebe-se que a mulher ela é algo muito importante na vida do homem da sociedade. Porque ser mulher não tem família, não gera. Como vai gerar? Então a mulher ela é algo assim, bem importante na vida do homem, né, da sociedade, em todos os aspectos. Só que nesses dias aqui, por eles entenderem que o homem nasceu primeiro, então praticamente eles humilhavam as mulheres. As mulheres não tinham muito valor. Então se um homem, se um pai, se tivesse um filho e fosse mulher, fosse uma menina, nossa, era terrível para eles. Né? Então, e se fosse estéril, se a mulher fosse estéril, acabou ele. Aí era complicado. Aí que vinha a lei. Ele poderia se deitar com uma serva só para gerar. Tá? Era só para gerar. E quando ela gerava, eles cuidavam do filho só para a semente dele, né, a geração dele crescer. Era basicamente isso aí. Tá? Então, entendendo isso, Jacó agora ele pega seus filhos, suas esposas, as suas criações, suas riquezas e vai embora. Né? A Bíblia diz que ele fugiu para sua terra. Só que Labão, ele achou ruim essa situação. Ele foi atrás, não, vamos ajudar aqui os moços, vão atrás dele, será que vai fugir? Sem despedir dos meus netos, sem despedir das minhas filhas, não pode. Só que ele foi bravo para querer pegar. E a Bíblia diz que ele viajou por 7 dias e 7 noites, se não me engano, para conseguir encontrar Jacó. Interessante que quando ele estava em um lugar, em uma das noites que ele passou, Labão, ele teve um sonho. Ou seja, Deus visitou ele em sonho. Esse que nós vemos aqui, ó. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite. Entendeu? Então, algumas pessoas que não eram santificadas, tipo Labão, ele adorava outros deuses. Ele tinha outras práticas, outros ritos. Então, se ele tinha ritos pagãos, então Deus não se apresentava a ele. Aí vem aquela história assim, peraí, o Espírito Santo não habita em templos, né, imundos. A pessoa que está suja, a pessoa que está bagunçada, Deus não vai usar. É assim que a gente fala. Ah, tem um cara que está bagunçado na igreja, Deus não vai usar esse cara que está bagunçado, não sei o quê. Peraí, o Labão tinha comunhão de Deus? Não. Então por que Deus colocou? Isso aí, viu como é que gerou um negócio na nossa mente agora, deu aquela bugada? Não dá aquela bugada na mente? Porque nós que somos cristãos, aprendemos o seguinte, que Deus, ele não habita em tempo imundo. Não é assim? Ah, o cara está bagunçado, os corpos dele lá fora, drogado lá. Então a gente fala, Deus nunca vai usar um cara desse. É assim que a gente fala? Só que se eu falar para vocês que Deus já usou um cara, só que nem ele percebeu que foi Deus, eu estava ligado, eu entendi que foi Deus. Usou um cara que bebia, dançava forró, e eu acho que ele ia ter, assim, olhar para ele, ele parecia ser homem, mas eu acho que ele era meio, né? Ei, obrigada.
É, tipo assim, ele perde você assim, a gente tá com honra, passar com e tal. Só que aconteceu uma situação lá que deu pra desconfiar algumas coisas. Só que um dia, Deus usou ele pra falar um negócio comigo. Ele não sabia que era Deus, mas eu entendi que era Deus. Um dia, eu estava ajudando ele a limpar um estacionamento lá, e onde ele ia trabalhar, eu pedi uma ajuda, eu fui lá ajudar ele. E aí, ele me perguntou o que eu era na igreja, na época. Isso foi em 2011. E lá em Cachoeira Pequenininha. Eu falei assim, agora, lá eu sou execução do diácono, fui separado do diácono, mas eu sou o último, eu sou o terceiro da mocidade, sou o terceiro dirigente da congregação, porque lá era assim, tem um pastor, aí vem o primeiro dirigente, o segundo e o terceiro, basicamente eu era o quarto, né, não falar nada. Só que olha só, tinha os obreiros que eram mais inteligentes, mais importantes, só que eles nunca faziam. Eu que era o último, sempre estava fazendo. Entendeu? Eu falei para ele, eu sou o terceiro, tudo basicamente, mas eu gosto disso tudo. Ele falou assim, se preocupa não, Varão. Falou bem assim, só um pouquinho, ele se preocupa não, os últimos serão os primeiros, tá? Se preocupa não, Deus vai bradar aí. Eu parei assim, olhei para ele, e ele continuou trabalhando. Eu parei e falei assim, Deus é fiel. Cara, lá em Cachoeira do Ministro, troca de pastor de 6 em 6 meses, no máximo um ano. E nesse período eu estava vencendo 6 meses trocado de pastor. Então o pastor, nem pastor ele era dirigente, ele era diácono. Por respeito à autoridade dele, nós chamamos ele de pastor. Por respeito a ele. E ele falou, olha, eu sou diácono, sou presidente do meu como dirigente, nós vamos trabalhar juntos e tal. Só que a gente mais pastor. Cara, esse cara